queridos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o teorema dos cossenos, teorema dos senos, certo? E óbvio, aplicação de em exercícios. Nós vamos primeiro demonstrar o teorema dos cossenos. Quando a gente fala em teorema dos cossenos, a gente já pensa em triângulo retângulo, né? Porque se tem uma razão trigonométrica cosseno aí, né? E a gente viu aula passada as razões trigonométricas no triângulo retângulo, beleza? Só que o que ele propõe pra gente esse teorema? Que é um triângulo qualquer. Num triângulo qualquer, quando fala qualquer, é porque os ângulos podem ser de qualquer valor, a gente não especifica um ângulo reto. Outra coisa, ele pode ser um triângulo escaleno, pode ser um triângulo isósceles equilátero, ele também pode ser o retângulo, ele pode ser um triângulo acutângulo, ele pode ser um triângulo obtusângulo. Então, é um triângulo qualquer. E essa fórmula, ela é válida para qualquer triângulo. Tudo bem? Como que nós vamos chegar dessa hipótese, que é um triângulo qualquer, dados os seus lados e também determinados seus ângulos, fixados os lados e determinado um ângulo, né? A gente pode chegar nesse teorema aqui. E o que diz o teorema? Que C ao quadrado, que é o lado oposto ao ângulo dado, é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, que são os demais lados. Tá vendo? Parece um teorema de Pitágoras até aqui. Só que é menos 2 vezes AB vezes o cosseno de alfa. AB são os dois lados, como eu disse, que não corresponde ao lado contrário, e cosseno desse ângulo que foi determinado. Sabendo quem é quem nisso aqui, como será que a gente chega a isso? Vamos fazer uma demonstração. Depois a gente faz um exemplo de aplicação. Para demonstrar, a gente tem que chegar a relações, a razões, a comparações na figura dada, né, na hipótese, né, no caso um triângulo qualquer, e aí a gente tem que chegar a alguma coisa que se relaciona a essa tese. Então vamos chegar a igualdades aqui, a partir desse primeiro triângulo, que nos faça chegar ao teorema dos cossenos. Como aparece cosseno, a gente pensa em triângulo retângulo, como eu disse, vamos fazer aparecer um triângulo retângulo aqui, traçando o quê? A altura desse triângulo. Se eu traço essa altura, ó, teremos problema. Por quê? Porque eu vou ter determinado dois ângulos aqui que eu nem sei o que falar sobre eles. Se isso é bissetriz, eu não sei, não é sempre que o triângulo é isósceles, né? Então, não é uma boa traçar essa altura. Vamos traçar uma altura a qual isole o ângulo alfa. Ó, o ângulo alfa, por exemplo, nessa altura relativa ao vértice A, ele vai ficar isolado ali. E aí, como a gente vai ter um triângulo retângulo aqui, ó, você vai poder usar razões trigonométricas, tá certo? Mesmo não tendo valores absolutos, a gente generaliza, né? Usa letras. Nós sabemos que tudo isso mede A. Então, eu vou chamar esses pedacinhos formados aqui, ó, na hora que eu dividir a altura, de M e N. Bom, agora vamos escrever todas as relações que a gente consegue nesse triângulo aqui. Gostaria que vocês pausassem o vídeo, tentassem escrever relações. Quando eu falo escrever relações, pode ser teorema de Pitágoras, pode ser razão trigonométrica. Eu também vou atribuir uma letra H à altura aqui, porque a gente não tem nada para ela ainda, nenhuma medida. Bom, então agora vamos fazer a demonstração. Vamos escrever relações que a gente encontra nessa figura. Nós temos um triângulo retângulo aqui e um triângulo retângulo aqui, já que nós traçamos a altura, tudo bem? Em ambos a gente pode escrever o teorema de Pitágoras. Vamos escrever o teorema de Pitágoras no menor. É hipotenusa ao quadrado, ou seja, a hipotenusa que é o B, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. No outro triângulo, no triângulo retângulo maior, quando eu falo maior é o vizinho aqui, porque o grande eu não posso assumir que esse canto é reto. Então, nós vamos escrever o teorema de Pitágoras ali, vai ficar C quadrado igual N quadrado mais H quadrado. Certo? Outra relação que a gente pode escrever nessa figura. Se tudo isso aqui é A,
e os dois pedacinhos a gente chamou de M e N, a gente tem que então, a gente tem que A é igual a M mais N. E quarta relação que a gente pode fazer aqui é usando justamente o que a gente vai precisar aqui, ó. Porque até agora a gente já usou a letra B, a gente usou a letra C, a gente usou a letra A. Lógico que tem umas letras aqui que nem fazem parte do teorema do cosseno, a ideia é sumir com elas. Não só apagar, né? Nós vamos ter que chegar em algumas relações nas quais elas vão sumir. Aqui tá quase confundindo o M e o N, ó. Então, vamos lá, ó. No triângulo menor, a gente tem que o cosseno de alfa vai ser cateto adjacente, que é o M, sobre a hipotenusa, que é o B. Certo? Então, nós vamos fazer o seguinte, meus queridos. Nós vamos ver qual das relações ali já tem mais a carinha da lei dos cossenos, do teorema dos cossenos, né? Não é... O teorema dos cossenos não começa com esse C ao quadrado? A equação que a gente tem C ao quadrado é essa aqui, ó. A relação, na verdade, né? É essa aqui, ó. Então, eu vou reescrevê-la ali na outra página, não vou apagar porque eu vou usar aquilo ali, né? A relação é C ao quadrado igual N ao quadrado N ao quadrado mais H ao quadrado. Tudo bem? O C, ele pertence ao teorema dos cossenos, então ele não precisa sumir mais daqui. Mas eu tenho tipo um H e um N que não pertencem à lei dos cossenos. Vamos fazer rascunho aqui do lado e vamos pegar aquelas relações onde a gente pode isolar a letra N e a letra H e chegar a outras condições. Sim ou sim. Por exemplo, aqui a letra A. Né? Se eu isolar ou M ou N, ó que incrível isso, ó. Se eu isolar ou M ou N, eu vou ter o A, que vai aparecer na nossa equação lá, né? Naquela primeira equação. Outra coisa, ó, o H ao quadrado, ele já existe aqui. Se eu isolar o H ao quadrado, eu vou ter o B que vai aparecer na nossa relação. Então, eu vou primeiro começar com essa aqui. Vamos com essa aqui, que é B ao quadrado. Mais H ao quadrado. Isolando o H ao quadrado, eu vou ter que H ao quadrado é igual a B ao quadrado menos M ao quadrado. Então, no lugar de H ao quadrado de tudinho, isso aqui eu vou trocar por aquilo, certo? Já vou deixar aqui, ó. E a outra que a gente tem lá, que é A igual a M mais N. Tudo bem? Se eu isolar o N, que é esse cara que a gente precisa tirar daqui, eu vou ter que N é igual a menos M. Certo, meus queridos? Ó, outra coisa que nós vamos usar. Então, eu vou trocar nessa fórmula aqui, ó, nessa aqui. C quadrado igual, no lugar de N, eu vou colocar A menos M, tá, ao quadrado, mais, no lugar de H, eu vou colocar B ao quadrado, que é o que a gente descobriu aqui. B ao quadrado menos M ao quadrado. Tudo bem? Dá espaço aqui. Então, vamos abrir o TQP. Próxima etapa é abrir o trinômio quadrado perfeito. Lembrando que uma escrita bonitinha tem essas flechas que indicam então, né? Igual. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. E vou copiar tudo o resto que sobrou aqui, ó. Mais B quadrado menos M quadrado. Nessa hora, a gente já vê que mais M quadrado com menos M quadrado, tchau. O que que vai sobrar pra gente aqui? Vai sobrar isso aqui, ó, C quadrado igual A quadrado
menos 2AM mais B quadrado. Tudo bem? Ah, tem um xereta ainda nessa fórmula. Não, mas ó, apareceu pra gente o A quadrado e o B quadrado. Então, nesses a gente não precisa mexer mais. A gente precisa mexer nisso aqui, ó. Nesse cara aqui. E aí a gente vai usar aquela relação que ficou faltando, que é do cosseno. Oh, aí que aparece o cosseno, ele aqui, ó. Se a gente tem que cosseno de alfa é isso aqui, a hora que eu isolar o M vai ser igual a B cosseno de alfa. É porque multiplica o B aqui. Então, M igual a B cosseno de alfa. Então, no lugar do M, eu vou colocar B cosseno de alfa. Eu vou pôr aqui já para não esquecer. A cabeça já viu. Aqui, ó. C quadrado igual a A quadrado. Já vou trazer esse B quadrado para perto para já ficar com a cara do teorema dos cossenos. Menos 2AB cosseno de alfa. CQD, como queríamos demonstrar. Tá aí. Tem que lembrar? É bom. É ótimo, exceto se você quiser fazer tudo isso em meio ao exercício. Beleza, gente? Bom, seguinte, galera, agora a gente vai falar de cossenos de ângulos suplementares. Por qual motivo a gente vai falar desse assunto agora? Porque para resolver problemas de triângulos quaisquer, utilizando as leis dos cossenos, quando um dos seus ângulos for obtuso, então a gente vai precisar da questão do cosseno, quando esse ângulo for maior que 90 graus. Tudo bem? Então, aqui diz o seguinte, ó, que se você tem dois ângulos e esses dois ângulos forem suplementares, ou seja, a medida alfa mais a medida beta der 180 graus, a gente vai ter que o cosseno de um é igual ao oposto do cosseno do outro. Na prática, vamos pegar um ângulo notável de 30 graus. Retomando a questão do ciclo trigonométrico. No ciclo trigonométrico, a gente plota a circunferência, né? E aí a gente tem o eixo dos cossenos na horizontal, o eixo dos senos na vertical. Colocando aqui o ângulo de 30 graus, esse valor aqui, ó, projetado no eixo horizontal, do centro zero até aqui onde parou, tá? É o valor do cosseno de 30 graus. Tudo bem? E aqui, ó, essa projeção aqui, essa altura, tá? Se refere ao seno de 30 graus. Então, aqui embaixo, ó, o cosseno, esse é o valor do cosseno, de onde a onde? Do centro 00 até aqui, e do centro 00 até aqui é o cosseno, é o seno de 30 graus. Galera, lembre-se que essa circunferência é de raio unitário, tá bom? Então, seguinte, como que a gente vai se referir ao seno e o cosseno de 30 graus? No gráfico já plotamos. Agora, o que que a gente vai anotar? A gente sabe o seno e o cosseno de 30 graus, já que eles são é um ângulo notável, 30 graus é notável. O cosseno de 30 graus, então o valor de 0 até aqui é raiz de 3 sobre 2. E o seno de 30 graus, que é daqui até aqui, é meio. Tá certo? Mas o que a gente quer saber? A gente quer saber quanto que vai dar o seno e o cosseno do suplemento de 30 graus. Como que a gente descobre o suplemento de 30 graus? 180 menos 30. Então, o arco côngruo ao arco de 30 graus, só que no segundo quadrante, é o arco de 150 graus. Portanto, esse arco de 150 graus, ele vai ficar aqui, ó. Tá? Ó, tô plotando no gráfico 150 graus. Já que ele é simétrico, né? Então, vejamos, quem que vale 150 graus? Aqui do zero, é sempre no sentido anti-horário, lembram? Ó, até aqui. Ó que belezinha. Então, o arco côngruo ou simétrico ao arco de 30 graus é 150 graus. Então, o que vai ocorrer com o seno e o cosseno de 150 graus?
Sabendo do notável, que é o 30, que é o suplemento dele, então a gente consegue descobrir o dele. O seno é o mesmo, meus queridos, ó, por quê? Porque tá aqui, ó, o seno vai ser meio, tá certo? E o cosseno? O cosseno em valor, em módulo, vai ser o mesmo. Da distância daqui até aqui é a raiz de 3 sobre 2. No entanto, como a gente está à esquerda do zero, no eixo dos cossenos, vai ser negativo, menos raiz de 3 sobre 2. Daí é que vem essa relação aqui, ó. Tá bom? Como que a gente pode escrever isso aqui que a gente acabou de fazer, essa aplicação? A gente pode escrever assim, que seno de 150 graus é igual ao seno de 30. Portanto, seno de 30. Eita. Agora, o cosseno de 150 graus é o oposto do cosseno de 30. Certo, meus amores? E a gente vai usar isso quando? Quando você vai aplicar o teorema dos cossenos em triângulos acutângulos. Tudo bem? O teorema dos senos não, que é um dos próximos que a gente vai ver, não porque o seno é igual. Agora, o cosseno é o sinal oposto. Beleza? Bom, queridos, o problema proposto é descobrirmos a diagonal maior desse paralelogramo, dados os lados de dimensões 10 centímetros, 5 centímetros e a medida desse ângulo aqui, 120 graus, tá? Sem escala, o exercício está sem escala. Mesmo porque a gente vê que esse lado aqui é maior, né, ó. Bom, então vamos lá. Para calcular a diagonal maior, a gente tem que na figura, através dela, dois triângulos. Através dessa diagonal, essa diagonal traçada, a gente tem dois triângulos. Certo? A gente sabe também da propriedade de um paralelogramo que os ângulos opostos possuem a mesma medida. Os ângulos opostos em um paralelogramo possuem a mesma medida, então aqui vale 120. Então é aí que a gente vai usar a questão da trigonometria da meia volta. E por que lei dos cossenos? Nós temos um triângulo, certo? Nós temos o valor de dois lados, nós temos o valor de um ângulo e a gente quer o terceiro lado. Eu vou chamar esse lado de D, porque é a diagonal do paralelogramo. Pela lei dos cossenos, a gente tem que o lado oposto ao ângulo ao quadrado, então D ao quadrado, é igual a soma dos outros dois lados, a soma dos quadrados dos outros dois lados. Gente, isso aqui é o teorema dos cossenos que a gente acabou de ver, certo? Sempre aqui no início é o lado oposto ao ângulo dado. Menos 2 vezes B vezes C, que são os dois lados, não o oposto. Vezes o cosseno de 120. Tá aí por que a gente precisa da trigonometria de meia volta. Porque o cosseno de 120, ele vai ser negativo. Porque 120 graus está no segundo quadrante. Continuando, D quadrado igual 100 mais 25 menos isso aqui, essa multiplicação aqui, vai resultar em 100. O cosseno de 120, vou fazer a anotaçãozinha aqui, ó, é o mesmo que menos o cosseno de quem? Quem é o suplemento de 120? 180 menos 120. Ou seja, é o arco notável 60 graus. Então, o cosseno de 120 é igual a menos o cosseno de 60 graus. Portanto, o cosseno de 120 é igual a menos, qual que é o cosseno de 60? Meio. Então, lá na nossa lei dos cossenos, a gente vai trocar o cosseno de 120 por menos meio, certo? Vezes menos meio. Então, diagonal ao quadrado igual 125.
Gente, muito cuidado, não me vá subtrair esse 100 daqui. Lembra? Numa expressão numérica, primeira multiplicação. Menos e menos mais. 100 dividido por 2, 50. 100 dividido por 2. Então, d ao quadrado igual a 175. Mas eu não quero d ao quadrado, eu quero d. d igual a raiz de 175. Certo, meus queridos? Então, a gente vai pegar esse 175 para deixar esse resultado mais simples, essa raiz mais simplificada. A gente sabe que não dá por 2, não dá por 3, porque a soma dos algarismos não dá um múltiplo de 3, dá por 5. Vai ser 3 vezes 5, 15, 35, por 5 de novo, 7, 7, 1. Portanto, vai dar 5, esse cara sai da raiz, lembra? E esse cara fica na raiz, vai ficar 5 raiz de 7. Ele dá a unidade, que é centímetros, então centímetros. Não se esqueça da unidade, muito importante. Meus queridos, então vamos a um outro exemplo. Esse exemplo é bem interessante porque eu tenho as medidas dos lados de um triângulo e quero, por exemplo, saber o valor desse ângulo em graus. Tá? Podia ser esse ou os outros dois, então eu escolhi esse aqui por acaso. Mas tanto faz. Eu quero o valor de alfa. Bom, tenho medida de lados, quero o valor de um ângulo, então eu vou usar o teorema dos cossenos. Eu vou aplicar o teorema dos cossenos e vou isolar o cosseno, porque só assim eu posso identificar quem é esse ângulo, tá bom? Então, vamos ver então. Quem é o lado oposto ao ângulo alfa? É o 5. Então, pelo teorema dos cossenos, eu tenho 5 ao quadrado igual a 7 ao quadrado mais 6 ao quadrado menos... Eita. Seis ao quadrado menos 2 vezes 7 vezes 6 vezes cosseno do ângulo alfa, certo? 5 ao quadrado, 25, igual a 49, mais 36, menos 2 vezes 7 vezes 6, 84, cosseno de alfa. Precisamos isolar cosseno de alfa. Mas, então, primeiro vamos fazer essa adição. Cuidado para não somar e depois subtrair o 84, porque ele está aqui junto com o cosseno de alfa, que é a nossa incógnita por enquanto. Então, aqui vai dar assim... 85 menos 84 cosseno de alfa. Isolando o cosseno de alfa, eu vou ter o seguinte, ó. Cosseno de alfa igual o 25... Deixa eu pôr o menos 84 aqui. Menos 84 cosseno de alfa é igual a 85 menos 25, que vai dar... Menos, 25 menos 85, vai dar menos 60, certo? Então, multiplicando a equação inteira por menos 1, eu vou ter que vai ficar 84 positivo e o 60 positivo. E o cosseno de alfa vai ser 60 sobre 84. Simplificando essa fração por 12, por exemplo, eu vou ter que o cosseno de alfa é igual a 5... 12 aqui, 5 sétimos. Certo? Agora, qual é o ângulo alfa... cujo cosseno dá 5 sétimos? Eu não sei, eu não me lembro. A gente teria que ter aquela tabela enorme, então uma calculadora científica. Eu não sei quem é esse cosseno. Então, quando você chegar a uma coisa assim, ele pede o valor do ângulo, a tua resposta tem que ser assim, ó. Arc, cosseno de alfa... O que é arquicosseno? É o arco cujo cosseno do ângulo dá 5 sétimos. Pronto, é essa a resposta, é arquicosseno. Tudo bem? Fácil assim, né? Já que eu não sei o valor do cosseno. Ah, Sandra, posso usar isso para os ângulos notáveis? Tipo, se dá cosseno de alfa igual a meio. Qual é o ângulo cujo cosseno é meio? Né? Na trigonometria da primeira volta.
o ângulo que o cosseno dá meio é 60 graus. Daí não vale escrever arc, não que seja errado, mas você já sabe porque ele é um ângulo notável. Tá certo, meus queridos? Quando a gente trabalhou com o teorema dos cossenos, a gente constatou que a gente vai aplicar quando? Quando você tem mais medidas de lados identificadas nesse triângulo e é dado um ângulo, tá? Ou para determinar um ângulo desse triângulo, certo? No caso do teorema dos senos, é o contrário. A gente pode ter mais ângulos e menos valores de lados, tá? O teorema dos senos diz o seguinte, antes da gente demonstrar, que, por exemplo, num triângulo qualquer, por que qualquer? Qualquer triângulo é inscritível em uma circunferência. Por que qualquer triângulo é inscritível? Porque se você achar o circuncentro desse triângulo, você vai obter a circunferência circunscrita. Então, qualquer triângulo, ele é inscritível numa circunferência. O que significa isso? Ele vai, os vértices dele vai tangenciar a circunferência. Tudo bem? Beleza. Então, dado um triângulo qualquer, que relação que a gente vai ter? A gente vai ter, por exemplo, ó, B, que é o comprimento desse lado, está para o seno do ângulo oposto, assim como o A está para o seno de alfa, assim como o C está para o seno de gama. O seno de gama. Assim como 2 multiplica o raio da circunferência. Qual que é o raio da circunferência aqui? Ele vai do centro até qualquer vértice, tá bom? Então, essa aqui é a lei dos senos. Certo, meus amores? Agora eu falei que eu ia demonstrar, mas eu vou deixar para vocês como desafio. Façam essa demonstração, inclusive acho que até tem no livro texto, evita olhar ali, tá bom? E tenta fazer e me envia. Beleza, sala? Agora vamos aplicar em exercício. Vamos resolver esse exercício da Universidade Federal do Paraná. Esse exercício, ele pede na letra A, é uma questão discursiva, uma questão de segunda fase, ele quer o valor de alfa. Gente, cuidado, a gente quando tem etapas a mais de conhecimento, a gente quer complicar a vida da gente. Esse ângulo alfa aí, tendo as medidas dos ângulos da base, a gente pode fazer pela questão da soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, eu vou ter que 75 mais 60, 135. Então, alfa é igual a 180 menos 135. Certo? Portanto, a medida alfa vale 45 graus. Muitos alunos me perguntam, Sandra, numa segunda fase, eu devo deixar assim a resposta só, do jeito que você fez aí, tá bom? Gente, assim, claro, você vai ter 10 minutos, mais ou menos, por questão numa segunda fase. É essencial que você registre bem. Esse exercício é muito simples, né? Você precisa fazer um texto gigante, mas você deve falar, pelo teorema da soma dos ângulos internos de um triângulo, temos que alfa mais 75 mais 60 igual a 180 e assim vai. Deixa mais escrito, tá? Tenha reservado um tempinho para você escrever melhor. A letra A está resolvida, certo? Agora vamos à letra B. E quanto mede x nessas condições? A gente viu há pouco que quando a gente tem mais medidas de ângulo do que de lados, do que de comprimentos de lados, a gente pode aplicar a lei dos senos, tá bom? Então, o que diz a lei dos senos? Que a medida do lado sobre o seno do ângulo oposto, ou seja, 8 sobre o seno do alfa, que é seno de 45, vai ser igual a a x sobre o seno de 60. Tá? Então, o que a gente faz aqui? A gente troca os valores do seno, são ângulos notáveis. Então, 8 sobre
Seno de 45, raiz de 2 sobre 2, igual a x sobre seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Usando a propriedade da proporção do produto dos meios igual ao produto dos extremos, vamos resolver essa equação. Então, eu tenho que a raiz de 2 sobre 2x igual 8 raiz de 3 sobre 2. Como tá todo mundo sobre 2 nessa história aí, você pode até fazer isso aqui, ó. Facilitar a vida da gente. Ah, ou então, do mesmo jeito vai ter que racionalizar. Esqueçam. Então, vamos lá. X igual 8 raiz de 3 sobre raiz de 2. Certo? Daí, a gente vai ter que racionalizar essa história aí. X igual 8 raiz de 3 sobre raiz de 2, racionalizando por raiz de 2 para tirar essa raiz do denominador. Teremos que x é igual a 8 raiz de 6 sobre 2, porque raiz com raiz cancela o radical. Lembra? Ó, raiz quadrada vezes raiz quadrada do mesmo número. 8 dividido por 2, 4. 4 raiz de 6. A unidade de medida é centímetros, não esqueça. Então, x, 4 raiz de 6 centímetros. Amores, espero que tenham entendido. Qualquer coisa, estamos aqui. Beijos!